bênção a palavra que Deus falou sobre os crentes sodomitas. Escape pela sua alma, amém? Creio que foi muito produtiva e edificante, que a palavra exorta, edifica e consola. E a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Em João capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidate nela a vida eterna. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Não é muito extensivo em minhas palavras nesta noite. Muitas pessoas que estavam aqui ontem foram muito edificadas pelo poder da palavra. A mensagem de ontem está gravada ali no canal no YouTube. Quem não viu ainda pode ver depois. Deus abençoe o pastor Joel, sua família e os demais irmãos aqui desta congregação. Os irmãos que vieram ali de Florianópolis, o irmão Marcelo, os demais irmãos, pastor, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, então, Atos 1:8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis o poder do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Grande Deus, eterno Pai celestial, louvamos o teu nome e te exaltamos nesta noite, pela sua palavra que é poderosa. Ó Rei do Universo, fala comigo e com a sua igreja nesta noite. Queremos ouvir a sua voz, como um soar de trombeta e como voz de muitas águas. Nos edifica, Senhor, nesta noite, na tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Toma teu assento. Deus seja louvado, exaltado para todo o sempre. Pois a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, ao Rei do século, invisível, imortal, ao único Deus seja a glória para todo o sempre. Paulo escreveu também aos Romanos dizendo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas eternamente. Meus irmãos, eu estava com a voz bem ruim ontem, ainda consegui pregar e creio que vou pregar hoje também, amém? Então louva a Deus por esta oportunidade de poder mais uma vez fazer uso da exposição da palavra do Eterno, que é viva, eficaz,
mais penetrante que uma espada afiada de 2 fios. Ela é inerrante, infalível, poderosa para mudar a minha e a sua vida. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, de maneira que a fé, ela é produzida ao ouvir a palavra de Deus. E esta palavra, se você abrir o teu coração nesta noite, ela vai produzir frutos de arrependimento, vai trazer a libertação e a santificação para a vida. Vamos ao texto sagrado sem perca de tempo. O livro de Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, o médico amado. Lucas, aleluia, que teve a oportunidade de escrever o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história da primeira igreja primitiva, a igreja que foi, aleluia, estabelecida pelos apóstolos do Senhor Jesus. 12 homens que Jesus escolheu para ser apóstolo, para ser embaixador, mensageiro, enviado, missionários que ia representar a fé cristã. E a Bíblia diz que Lucas vai escrever a obra extraordinária, sobrenatural, da manifestação gloriosa do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. O Atos dos Apóstolos é um livro histórico, aonde nós vamos ver a manifestação sobrenatural do Espírito Santo agindo sobre a igreja de Cristo. É interessante, meus irmãos, que ao meditar neste capítulo e versículo, no capítulo 1, a partir do versículo 8, nós vamos ver Jesus ainda antes de subir ao céu, ele vai fazer uma promessa à sua igreja, dizendo que a igreja iria receber virtude, iria receber poder para testemunhar do Evangelho. Jesus fez muitas promessas à sua igreja, mas uma das maiores promessas que Jesus fez à igreja, primeira, foi sobre o arrebatamento. João capítulo 14, versículo 1, versículo 2, a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o meu pai preparar um lugar, e se eu for, virei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, esteja vós também. Então a promessa do arrebatamento, que é a promessa de tirar a igreja desta terra, aleluia, de salvar, aleluia, de sacar a sua igreja, levar para o céu, é uma das primeiras maiores promessas. A outra promessa que Jesus fez à igreja foi fundamental para o crescimento da igreja, para o avanço da obra missionária acontecer. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Jesus vai dizer: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Veja que isso é uma promessa. Jesus está dizendo: eis que eu envio sobre vós
a promessa do meu Pai: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! Jesus está falando da promessa do Pai, escrita também pelo profeta Joel, que dizia: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, glória a Deus, aleluia! Então, meus amados irmãos, as maiores promessas que Jesus fez à igreja foi a promessa de salvação e a promessa da efusão do Espírito Santo, a promessa de uma igreja avivada, a promessa de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja capacitada, preparada para testemunhar do poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Essas são as maiores promessas de tantas que Jesus fez à sua igreja. E quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, eu me deparo com uma igreja que tinha um propósito único. Qual era o propósito da igreja primitiva? Primitiva porque foi a primeira igreja de Cristo Jesus que teve início com os 12 apóstolos. Aleluia! O propósito único daquela igreja era um só, porque único. Aquela igreja, ela buscava a promessa do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha sede do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja que tinha fome de justiça. A igreja primitiva, ela não tinha um outro propósito a não ser cheia do Espírito Santo. Vamos à Bíblia. A Bíblia diz que essa igreja perseverava. Atos capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia diz: e todos estes perseveravam unanemente em oração, juntamente com as mulheres. Era uma igreja de oração, era uma igreja que todos os dias ela buscava, aleluia, aleluia, o impacto, ela buscava a unção do Espírito Santo. A única maneira de uma igreja sobreviver no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração sodomita, no meio de uma geração pecaminosa, uma geração impura, uma geração imoral, uma geração que não ama a Deus e nem a doutrina bíblica, uma geração que faz pouco caso da santidade, uma geração, aleluia, que ama mais o pecado, ama mais os prazeres da carne do que a Deus. Só tem uma maneira da igreja sobreviver no meio de uma geração que faz Deus ter ânsia de vômito, uma geração pior que a geração de Noé. A geração do século 21 é pior que a geração de Noé. A geração do século 21 é pior que a geração de Sodoma e Gomorra. A geração do século 21 é pior que a geração de Cafarnaum, aleluia, e a geração de Betsaida. A geração de hoje é a pior geração de todos os séculos, é a pior geração de todos os tempos, pior que a geração de Corazim. Jesus falou: se em Corazim
ou se Cafarnaum, Betsaida, tivesse feito, aleluia, os milagres que foi feito nesta cidade, se tivesse feito em Sodoma e Gomorra, talvez os habitantes de Sodoma e Gomorra se arrependeriam. Por isso haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Que Jesus quer dizer que essa geração, que estas cidades, elas viram milagre, viram Jesus curar, viram Jesus fazer sinais, prodígios, mas não se arrependeram. Imagine a geração de hoje, a geração gospel, que conhece a verdade e brinca com a verdade, que conhece o evangelho e faz pouco caso. A geração de hoje escolheu o caminho mais fácil para servir a Deus, e o caminho mais fácil para servir a Deus é a porta larga, é a porta espaçosa, é o evangelho que pode tudo, é o evangelho que Deus só quer o seu coração, é o evangelho que Deus só quer o teu dinheiro, é o evangelho que Deus não se importa muito. Por isso essa geração é a pior de toda a geração, de todos os séculos. Aleluia, aleluia. Mas a Bíblia, ela vai mostrar o exemplo de uma igreja que tinha um propósito de sobreviver. A sobrevivência da igreja, louvado seja Deus, aleluia, não é o status, não é o dinheiro, não é a mansão, não é palácio, não é riqueza. A sobrevivência da igreja é viver uma vida cheia do Espírito Santo. O que mantém um crente vivo, o que mantém uma igreja de pé, é a presença do Espírito Santo. Aleluia. E nos tempos da igreja primitiva, ser crente não era tão fácil como as pessoas imaginam, porque no tempo da igreja primitiva foi tempo de perseguição, foi tempo difícil. Quem se convertia ao evangelho, aleluia, correria o risco de perder a cabeça. Aleluia, aleluia. No tempo da igreja primitiva, começou a maior perseguição da história da igreja. O próprio Senhor Jesus, ele ensinou aos discípulos em Mateus 10, versículo 22, dizendo: por amor de mim serão odiados por muitos. Aleluia. No tempo da igreja primitiva, mataram Tiago ao fio da espada. No tempo da igreja primitiva, mataram Estevão apedrejado. No tempo da igreja primitiva, foi dada a ordem para eliminar os apóstolos. No tempo da igreja primitiva, foi dado o comando para eliminar os cristãos que pregavam sobre a fé, que pregavam salvação, porque essa era a mensagem do evangelho pregada por Paulo. A mensagem do evangelho pregada por Pedro, Tiago e João era sobre salvação, era sobre arrependimento. Hoje pouco se ouve falar, aleluia, de uma mensagem que trata sobre o arrependimento. E o que é arrependimento? Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mente, transformação, metamorfose, metanoia. É o que acontece quando o homem se converte a Cristo.
a transformação, a mudança radical que acontece na vida de um ser humano é no tempo da igreja primitiva. O evangelho era tão perseguido, aleluia, que muitos deles teriam que fazer cultos escondidos, teriam que orar dentro das casas, já não podia mais pregar o evangelho na rua ou na praça. Pegaram, diz a Bíblia, que prenderam Pedro e João, fizeram um sinédrio, levaram eles no tribunal, disseram: a partir de hoje vocês estão proibindo de falar o nome de Jesus, vocês estão proibindo de pregar o nome de Jesus. Atos capítulo 4, sabe qual foi a resposta de Pedro? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Com toda a perseguição, com toda a prisão, com toda, aleluia, morte, aonde muitos cristãos iam morrendo por confessar a Cristo a sua fé, a igreja não se intimidou, a igreja não teve medo, a igreja então entendeu que para sobreviver numa geração pecaminosa, que para sobreviver em meio às perseguições, em meio, aleluia, às prisões, em meio a uma geração adúltera, uma geração idólatra, uma geração perversa, a igreja entendeu: nós precisamos viver uma vida de oração e uma vida cheia do Espírito Santo. Então a igreja primitiva vai ensinar algumas lições para a igreja sobreviver diante de uma sociedade corrompida. A igreja então, ela perseverava todos os dias na oração. Era uma igreja que se unia com um único propósito. A campanha do culto não era derrubar as muralhas de Jericó. A campanha do culto não era os 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão. A campanha do culto não era para vender caneta ungida, não era para vender rosa vermelha, não era para vender cachorro quente. A campanha do culto não era para vender água do Jordão, não era para vender pedra de Jacó, não era para vender vassoura ungida. A campanha do culto era: Jesus, enche a minha vida do Espírito Santo para me sobreviver. A campanha do culto não era para fazer retiro espiritual, aonde os jovens vão fazer retiro para tomar banho de piscina, para ficar de biquíni de maior e namorando à noite escondido. A campanha do culto era: vamos se unir, igreja. Não tem como sobreviver se a igreja não tiver o Espírito Santo. Não tem como ficar de pé sem o Espírito Santo. Não tem como, aleluia, santificar sem o Espírito Santo. Não tem como as almas se converter sem o Espírito Santo. Não tem como sobreviver sem o Espírito Santo. Não tem como o casamento se manter de pé sem o Espírito Santo. Não tem como, aleluia, viver uma vida de santidade sem o Espírito Santo. A campanha era essa:
Vamos orar. Aleluia. Eu imagino os apóstolos. Jesus prometeu. Ele prometeu que ele vai nos encher. Ele prometeu que vai derramar virtude. Aleluia. Ele prometeu que ele ia derramar a sua presença. Ele prometeu. Aleluia. E sabe o que significa virtude? Mais que força ou habilidade, poder em ação. Oh, glória a Deus. Então eles oravam todo dia. A campanha não tinha lençol vermelho no corredor da igreja. A campanha, as irmãs não faziam campanha dançando coreografia com a mãozinha assim. No tempo da igreja primitiva, era joelho no chão, era boca no chão, era jejum e oração. Antikyodehai, Narahakyojenyojonakanahai, Shetekiakai, Narahakyo Shondonakai. A campanha do culto era jejum e oração. A campanha do culto, aleluia. A Bíblia diz, sabe o que? Atos 1:14. Aleluia, abre a sua Bíblia. Ontem eu preguei mostrando na Bíblia, não foi? Ontem eu preguei mostrando na Bíblia. Que pena que hoje eu não vou conseguir pregar tanto como ontem. Ontem foi mais de 1 hora. Hoje eu vou ter que terminar cedo. Olha o que diz aí. Olha qual era a campanha do culto da igreja primitiva. É Atos 1:14. E todos estes, vai, Atos 1:14. E todos estes perseveravam. Leia, igreja, leia, vai. Vamos ler, vamos lá, pode ler toda a igreja. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aleluia. A campanha do culto era se unir. A campanha do culto era oração. A campanha do culto, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina significa ensinamento ou instrução. A igreja perseverava. A campanha do culto era oração. Eles oravam tanto, eles, aleluia, buscavam tanto, que era isso que mantinha a igreja de pé. Aleluia, era isso que mantinha a igreja avivada. Abre a sua Bíblia em Atos. Vou provar na Bíblia que a igreja só passou a ser cheia do Espírito Santo porque orava. A igreja, aleluia, só passou a ser cheia do Espírito Santo porque orava. Hoje os cultos para encher pastores tem que trazer pessoas famosas. Hoje para o culto encher tem que contratar. Eu falei o quê? Contratar. O que é contratar? É pagar pelo produto. Hoje para o culto encher tem que pagar cantores, aleluia, que não são adoradores, são artistas e mercenários da fé, aleluia, que vive uma vida toda desconcertada no pecado, da lascívia, do adultério, da vaidade, da mentira, do engano. Hoje pro culto encher, olha para mim, pro culto encher tem que trazer pregador de nome, mas só
convém-se pagar o cachê, 10 mil reais, 15 mil reais, passagem de avião e hotel 5 estrelas, pro culto encher. Tem que trazer artista, pro culto encher, tem que trazer estrela. Mas na igreja primitiva, os cultos que mais enchia era o culto de oração. Era os cultos de oração. Por que os cultos da igreja primitiva enchia? Por que os cultos da igreja primitiva dava muitas pessoas? Hoje, se trazer alguém de nome, enche, mas todo mundo sai vazio. É um evangelho emocionalismo. E o profeta Isaías, ele disse assim, ó: essa geração, esse povo me honra só com a boca, porque o coração está longe de mim. Se o pregador começar a bater contra o pecado, se o pregador começar a bater contra o segundo casamento, se o pregador começar a bater contra a lascívia, contra a vaidade, as pessoas não querem mais ouvir ele. E se disser, vai pregar até o pregador, o culto vai ficar vazio, porque hoje tem pregador para tudo. Aleluia, aleluia. Pregador que só mexe com a emoção. Mas os cultos na igreja primitiva, se alguém perguntasse qual vai ser o tema do culto, oração. Aleluia. Por que tanta oração? Porque é na oração que Jesus enche o crente do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Eu vou provar na Bíblia, eu vou provar na Bíblia. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Olha o que diz a Bíblia. Olha, leia, 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 leia. E tendo eles o quê? Tendo eles orado, o que aconteceu? Olha aí, o que aconteceu? O sobrenatural. Aleluia. A Bíblia diz que o lugar se moveu. Aleluia, se moveu. E agora olha o que diz o texto. E todos, está dizendo o quê? Todos. Aleluia, está dizendo o quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. É interessante, irmão, que o ambiente aonde a igreja se reunia, aleluia, tinha oração, e eles buscavam o Espírito Santo. Os cultos mais vazios das igrejas hoje é os cultos de oração. Aleluia. Tem igreja que nem culto de oração existe mais. Remanaia canto comandarai. Ai, eu vou falar. Aleluia. Tem culto para empresário, tem tarde da bênção, tem culto da prosperidade, tem culto primitivo, tem culto para casais, tem culto jovens, mas não tem culto de oração. Não tem culto de oração. Tem culto para tudo, tem até balada gospel. Aleluia, tem culto para tudo.
aleluia, tem culto disso, daquilo, tem culto tarde da benção, tem isso, tem aquilo, mas não tem culto de oração. O que mantém uma igreja de pé é a oração. A oração é a coluna da igreja, a oração é a chama viva que não pode se apagar, aleluia. A igreja primitiva, aleluia, só era cheia do Espírito Santo porque orava. E eu provei na Bíblia que Atos 4:31, a igreja foi cheia do Espírito Santo porque oravam, porque oravam. Mas volta o texto lá, já fechou a Bíblia, já fechou a Bíblia, oh glória a Deus, não feche a Bíblia. Atos 4:31 termina o final, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, olha o que a Bíblia diz: e começaram a anunciar o Evangelho com ousadia. Com ousadia, começaram a anunciar o Evangelho com ousadia, começaram a pregar, começaram a testemunhar, começaram a evangelizar. Aleluia. Aleluia. Eu entendi o porquê que mesmo Herodes mandando matar os cristãos, mesmo Pilatos, Herodes, mesmo Roma, mesmo os perseguidores perseguindo a igreja não parava de crescer, a igreja não temia, a igreja não tinha medo. Eu entendi porquê que a igreja tanto orava, porque a igreja entendeu que para ser uma igreja avivada, que para ser uma igreja cheio do Espírito Santo, eles precisavam perseverar na oração. Primeira coisa, precisavam perseverar na oração. Segunda coisa, precisavam viver unidos. Terceira coisa, precisavam perseverar na sã doutrina. Oh glória a Deus. Quarta coisa, precisavam viver uma vida de santidade para Deus. A igreja, ela era cheia do Espírito Santo porque orava, porque buscava. Milagres só acontecia, olha para mim que isso é forte, milagres só acontecia porque a igreja orava. Hoje, dentro de muitas igrejas, não acontece mais milagre. O que acontece são falsos milagres, pastores pagando pessoas para fingir que estão endemoniados, pastores pagando pessoas para dar falsos testemunhos e dizer que foi curado. Aleluia. Hoje a pessoa entra endemoniado na igreja e volta para casa endemoniado. Hoje pastores têm medo de mexer com libertação, tem medo de expulsar demônio. Por que tem medo? Porque ele sabe o que ele faz em oculto, o adultério, a vida torta que ele vive. Satanás vai apontar, Satanás vai dar de dedo. Pastores, apóstolo, bispo, reverendo, até uns dizendo que é querubim, que é Miguel, que é Gabriel, não sei o que estão dizendo. Eu sou reverendo, eu sou o apóstolo, eu sou a apóstola, aleluia, eu sou a Gabriela, eu sou o Gabriel, é tudo, aleluia. E ele diz: eu não tenho esse ministério de expulsar demônio. Eu acho até bonito, é mesmo? Então tu nunca leu a Bíblia, infeliz. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando Jesus chamou a igreja, vou provar na Bíblia.
em Mateus capítulo 10, e chamando os 12 apóstolos, deu-lhe poder e autoridade para expulsar demônio, para curar os enfermos. A igreja foi chamada, olha para mim, escuta, a igreja foi chamada para saquear o inferno e povoar a casa de Deus. A igreja foi chamada para expulsar demônio, para curar os enfermos. A igreja foi chamada para ser luz da terra e sal. A igreja foi chamada para ser uma lâmpada acesa na escuridão. A igreja foi chamada, aleluia, para ganhar almas. Os discípulos, oh glória a Deus, eles foram cheios de vontade de ganhar almas, foram cheios de vontade de pregar o evangelho. E sabe para onde eles foram? Aleluia, eles foram para o campo e eles foram lá evangelizar, e de repente começaram a expulsar demônio, começaram a curar enfermo, voltaram tudo feliz e alegre, dizendo: Senhor, nós expulsou demônio, Senhor, nós curou os enfermos. Jesus, eu orei um cego, ele enxergou. Jesus, eu preguei para o macumbeiro, ele se converteu. Jesus, eu preguei para o traficante, ele se converteu. Jesus, eu orei uma mulher que não dormia, que estava depressiva. Quando eu coloquei minhas mãos, o demônio manifestou, nós expulsou, e eles tudo felizes, porque receberam poder e autoridade. Eles estavam vivos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Aí Jesus feliz disse: ó, alegrai-vos, não pelo fato dos demônios vos sujeitar. Demônio só sujeita uma igreja se a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Aleluia, porque a igreja que não é cheia do Espírito Santo, ai, eu falo, a igreja que não é cheia do Espírito Santo é cheia de pecado. Igreja que não é cheia do Espírito Santo é a igreja que pode tudo. É a igreja que pode tudo. Igreja que não é cheia do Espírito Santo é a igreja que Deus só quer o coração. Mas a minha Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5, aleluia, no versículo 23, que Deus quer corpo, alma, espírito. Aleluia. Igreja que não é cheia do Espírito Santo, os demônios não têm medo, os demônios não sujeitam. Aí Jesus vai explicar: olha, os demônios só se sujeitaram a vocês, só obedeceram a vocês, porque eu derramei o poder e a autoridade sobre vocês. Mas se vocês não buscar esse poder, se vocês não se encher do Espírito Santo, os demônios vão dar risada de vocês. Vai bater em pastor, vai dar de dedo na cara da irmã, vai dar de dedo na cara do irmão, vai quebrar toda a igreja, vai envergonhar o evangelho. Então alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Então os discípulos entenderam que para eles sobreviver, que para a igreja se manter de pé, eles precisavam viver uma vida de oração, santidade e obediência à palavra. E milagres aconteciam. O problema é que hoje a igreja está vivendo testemunho do passado. Como assim? Danielberg e Bonaving, dois suecos que vieram ao Brasil, em Belém do Pará, e pregaram o evangelho, aleluia, conhecido como Pentecoste.
batismo com o Espírito Santo. Celina de Albuquerque, a mulher batistana, aleluia, foi batizada com o Espírito Santo na madrugada orando, foi cheia do Espírito Santo. Então foi fundada a primeira Assembleia de Deus no Brasil, 100 e poucos anos atrás. A primeira igreja que creu recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porém, Daniel Berg e Bonaving já morreram e se foi. A igreja vive muito de testemunho do passado, dizendo: missionário Davi Miranda, da igreja pentecostal Deus Amor, quando ele orava, paralítico andava, morto ressuscitava, aleluia, pessoas largavam a moleta. Ele orava tanto, pastor, era tão lindo o ministério dele, que muitos ressuscitavam. Eu me lembro quando era criança, que ele foi pregar no lugar, e quando ele começou a orar, os paralíticos andou, sendo que o Davi Miranda morreu e já partiu para o Senhor. Tem muita gente que fica dizendo: aí eu me lembro daquele pastor, ele era tão usado, mas ele se foi. E eu quero dizer uma coisa: e você? Eles eram usados, e você? A igreja hoje, você, Deus quer te usar, terra. Eles eram cheios do Espírito Santo, porque mantinha a doutrina, mantinha o quê? Mantinha o amor. A própria Assembleia de Deus, eu vou falar, se não quiser me convidar para pregar, não tem problema. Eu prego no presídio, eu prego na praça, eu prego na Cracolândia, eu prego na favela, mas eu vou falar, a própria Assembleia de Deus, a mãe da doutrina bíblica no Brasil, uma igreja onde as mulheres santas não cortavam cabelo, não usavam maquiagem, não usavam joias, não usavam saias coladas no corpo. O homem só tinha que casar uma vez. Hoje está tudo liberado. Transformaram o altar em política. Os pastores hoje querem ser deputado federal, querem ser governador, querem ser prefeito. A única coisa que eles não querem ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu fui criado na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Na minha adolescência eu desviei, aleluia, voltei para Jesus depois, aleluia, aleluia. Mas na minha época de criança eu me lembro, pessoas entravam no culto caindo endemoniado. Os crentes eram conhecidos na rua, era lindo de ver as irmãs passando na rua com a Bíblia na mão, com aquele cabelão, com aquela saia, sem mostrar o corpo. Os irmãos de terno e gravata, as crianças tudo arrumadinho. Hoje as irmãs passam na rua, os homens mexem. Linda. Por que eles mexem? A irmã com aquele salto alto, parecendo uma serpente dançando, com a bunda empinada, mostrando tudo, os homens, ó. Linda. Linda. Os homens vão para a igreja todo apertadinho, crente gayzinho, mostrando os cofrinhos, cabelo alisado pro lado, sobrancelha afinada, mostrando peito de rolinha, mamãe tô forte, aleluia. Mas antigamente não, os crentes eram conhecidos. Os crentes eram conhecidos no trabalho, na casa onde ele morava, no bairro onde ele morava. As pessoas batiam na porta da casa dele: você é crente? Você pode fazer uma oração por mim? Você pode fazer uma visita por mim? O crente era diferente. O crente era diferente. Quem aqui é antigo sabe disso.
Quem aqui é antigo sabe disso. As irmãs casavam virgem. Aleluia. Não tinha sexo antes do casamento. Era só depois do casamento. Oh, glória a Deus. Pastor não fazia campanha política na igreja. Pastor fazia campanha de oração para as almas se converter. O Ramador Comandarai. Hoje as igrejas se reúnem, vamos fazer uma campanha para vender pizza, vender feijoada santa, cachorro quente. Mas a igreja primitiva, ela se unia para fazer campanha de oração para tirar Pedro da prisão. Atos capítulo 12, Pedro estava preso e a igreja se uniu. Vamos orar por Pedro. Sabe o que aconteceu? Enquanto Atos capítulo 12, pode ler o texto, eu provo tudo na Bíblia. Aqui não é conversa fiada, aqui não é mercenário não, meu irmão. Eu não cobrei para pregar aqui não, meu irmão. Aleluia. E sabe por que que aqui eu gosto de pregar quando o pastor já me convida? Porque muitos só me convidam uma vez, não tem segunda vez. Aleluia. Então eu vou dizer, Pedro estava preso, a igreja foi para a casa dos irmãos. Vamos orar por Pedro. Enquanto eles oravam, a Bíblia diz: Deus enviou um anjo na prisão, soltou Pedro da prisão, porque a igreja orava. Hoje tem um irmão morrendo, tem um membro no hospital internado. Aí os irmãos falam: esse aí vai morrer, esse aí é só milagre, pastor não vai visitar, irmão não vai lá visitar. Aleluia. Hoje as pessoas fazem pouco caso, essa aí já era. Mas quando tinha alguém preso, quando tinha alguém doente, a igreja entrava em oração, a igreja orava, a igreja clamava, e Deus ia lá e fazia a obra. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Milagres aconteciam nos tempos da igreja primitiva, porque ela orava. Vou provar mais uma vez na Bíblia. Atos capítulo 3, a Bíblia diz: e Pedro e João ia para o templo, a hora da oração, a nona. Eles tinham costume de orar 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Pedro e João estavam indo para a oração. O que mantinha a igreja viva era uma vida de oração. Que mantinha aquela igreja cheia do Espírito Santo era uma vida de oração. Eles estavam, Atos 3, vai lá, eles estavam indo orar, eles estavam indo buscar. Sabe por quê? A oração é o combustível do crente. A oração que vai manter a chama do Espírito Santo acesa na sua vida. Então Pedro e João foram para o templo orar. De repente, quem estava ali na porta? Um coxo, um paralítico, pedindo esmola. A diferença é que ali era um templo de oração. Ali entrou sacerdote, ali entrou os levitas, ali entrou os fariseus. Fariseu, quando entra para o culto, é só para tomar conta da vida dos outros. Fariseu, quando vem para o culto, é só para procurar defeito. Fariseu, quando vem para o culto, é só para apontar.
e passou todo mundo. Agora nem todo mundo que vai para o templo vai para orar. Meu Deus, que é isso? Nem todo mundo que vai para o templo não vai para orar. Uns vêm para o templo para arrumar um namorado, outros vêm para o templo achando que aqui é a passarela para desfilar, outros vêm para o templo para fofocar, outros vêm buscar revelação de prosperidade, outros vêm receber unção de Manaim, Efraim, unção não sei de quem, outros vêm para o templo fazer campanha do aleluia, que nem o apóstolo lá na pandemia está vendendo caroço de feijão para curar Covid. Outros vai para o templo para tocar no lencinho do apóstolo não sei de quem. Mas agora Pedro e João vai mostrar: quando você for para o templo, quando você for para a igreja, não vai para cuidar da vida do irmão, não vai para fofocar, vai para orar, vai para orar, vai para orar. Tem gente que vai para o templo, vai para o culto, vai para mexer no celular, outros ficam no pátio conversando, outros ficam querendo namorar na porta da igreja, outros ficam toda hora indo no banheiro. Eu nunca vi tanto no banheiro na hora do culto. Outros vão embora no meio da pregação. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas Pedro e João, eles vão dar um exemplo. Nós vai para o templo orar, nós vai para o templo ser cheio do Espírito Santo. Aí, ali já tinha passado tudo quanto é crente, ali já tinha passado tudo, mas estava faltando passar homens de oração, homens de oração. Aí quando chegou a vez de Pedro e João, o coxo começou a pedir: me dá uma esmola, eu estou com fome. Pedro e João olhou para ele e disse: eu não tenho prata, irmã, eu não tenho ouro, mas seja curado agora da diabetes. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas seja curado agora do câncer de mama. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas seja curado agora da dor de coluna. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas seja liberto agora do vício da maconha, da cocaína, do crack. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas seja transformado agora. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas seja curado agora, em nome de Jesus. Eu não tenho teologia, não tenho carro do ano, não tenho relógio de luxo, aleluia, aleluia, mas eu tenho uma coisa, coxo, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos vindo para oração agora. Realmente nós está duro, porque crente não mente. Se Pedro tivesse dinheiro e falasse que não tinha, o Espírito de Deus não agiria na vida dele. Sabe por quê? Na boca do profeta, Deus não age se tiver mentira. Aleluia. Na boca do profeta não pode jorrar dois tipos de água. Na boca do profeta, Deus não usa se tiver mentira. Eu gosto insistindo, por favor,
Me dá uma esmola, eu preciso comer. E Pedro olha para João. João olha para Pedro e eles vão dizer: olha, nós está vindo para o culto de oração. Aleluia. Sim, aleluia. Já passou muito crente aqui. Não, mas o nosso propósito é orar para ser cheio do Espírito Santo. O nosso propósito é orar para sobreviver. O nosso propósito é orar para se manter de pé. Eu não tenho prata nem ouro. Se eu tivesse, eu até te dava, mas eu tenho uma coisa melhor. Aí o coxo o quê? Vai fazer o Pix? Eu aceito cartão, eu aceito voto, eu aceito até parcela em 10 vezes. Ele não. Eu tenho uma coisa melhor. O que? Quanto mais o crente ora, mais ele fica cheio do Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo? Ele diz: você vai ver agora, em nome de Jesus, aquele que foi morto, crucificado, levanta agora e anda. Levanta agora e anda. A Bíblia diz que o coxo não só andou, pastor, mas ele começou a pular e dar glória a Deus. Aleluia. Isso, filha, pula. E começou a dar glória. E começou a dar glória. Agora parou tudo. O templo parou. Os sacerdotes, ninguém entendeu nada. Aí todo mundo ficou olhando. Ele não parava de pular e dar glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí os perseguidores, os sacerdotes, os fariseus foram tentar parar o homem e disseram: quem fez isso com você? Quem foi que fez isso com você? Eles foram interrogar o homem, pastor. Aleluia. Por isso que Pedro e João foram presos. Lê o texto, Atos 4. Aleluia, você vai entender. E eles falaram: quem fez isso com você? Eles disseram: eu não sei muito bem não, eu só sei de uma coisa: eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Você sabe o nome dele não? Eu só sei que eles falaram para mim assim: ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. E eles perguntaram: mas quem é eles? Eu não sei, eu só sei que ele estava indo orar. É forte, Jesus. Deus. Aí o texto diz: pegaram Pedro e João, levaram preso. Foram ouvir eles. Para você entender, leia Atos 3 e leia Atos 4. Aleluia, Deus. Aí eles colocaram: ó, vocês estão proibidos de falar esse nome. Aí Atos 4, 12 diz assim: e nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. Tentaram parar eles, e Gamaliel disse: olha, eu vou dar um conselho para vocês. Se essa obra é de Deus, o homem não desfaz. Toda vez que a igreja se unia, acontecia alguma coisa. Atos 2, se uniram, todos foram cheios. Até na prisão, irmão. Até no sofrimento, na dor. Prenderam Paulo e Silas. Foram chicotados. O problema é que hoje o crente está passando na luta, na prova. A primeira coisa que ele para de fazer? Para de orar. E o que mais tem na igreja hoje é o crente 6 horas. Vocês conhecem ele? Crente 6 horas. 6 horas por mim, 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 6 horas por mim. Glória! Mas aí é 6 horas. Glória! Deus. Mesmo na dor, na aflição, eles oravam. Tem que orar. E eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios da glória de Deus. Eu acho interessante que eu preparei uma mensagem, estudei, nem preguei ela. Está aqui, eu fechei até a Bíblia.
Deus mudou tudo. Mas até para separar alguém, eles oravam primeiro e pediam confirmação a Deus. Hoje, tem caminhonete? Diácono, vem aqui, meu filho. Pastor, eu te unja, pastor. Dízimo alto. Empresário, camarada, não conhece nem Bíblia. Missionário. Vem cá que eu vou te ungir, pastora. Pastora? Eu nunca vi na Bíblia mulher ser ungida pastora. Então vamos lá. Aleluia. Não, antes não. Eles iam para oração. Até para enviar alguém eles oravam. Senhor, mostra, confirma. Mostra se é da tua vontade. Vou mostrar aqui na Bíblia. Abre a Bíblia aí. Agora eu termino. Abra a sua Bíblia aí. Atos 13, versículo 2. Eu termino agora. Atos 13, versículo 2. E servindo ao Senhor e jejuando. O quê? Tem crente hoje que não sabe nem o que é jejum. E agora inventaram um tal de jejum. Jejum de Coca-Cola, jejum de Facebook, jejum de hambúrguer, jejum com água, jejum com suco, jejum com não sei o quê. Isso é jejum? É forte. Toma um café com leite, estou em jejum. Olha. A palavra jejum é se... Amém, minha filha. A palavra jejum é se abster de alimento ou líquido, qualquer outra coisa, irmão. Mas olha aqui o que diz o texto. Servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Eles iam para o jejum para a oração. Aí Deus mandava separar, olha, separa Barnabé e Paulo. Manda eles para a obra. Era jejum e oração, irmão. Até para ungir alguém, quando Judas morreu, eles escolheram Matias e José. E falaram assim, ó, vamos tirar sorte, vamos entrar em oração para Deus confirmar ou no lugar de Judas que morreu. Aí escolheram Matias. Esse negócio de ungir está virando uma bagunça terrível. Então, tá uma bagunça terrível. Ungindo pastor sem ser casado, presbítero sem ser casado. Sabe o que significa presbítero? Ancião. Eram homens maduros. Eram homens de fé. Eram exemplos. Isso é ungindo um monte de gente. Os jovens aí sendo ungidos, não conhecem Bíblia. Acabou de se converter e está ungindo todo mundo. É uma bagunça. É por isso que agora tem ministério para tudo. Tem até a igreja Jesus te aguenta, os irmãos te atura. E assim vai, igreja para tudo. Aqui pode tudo. Aqui você pode dar só 5%. Aqui tu dá 15%, aqui tu dá 10%. Vem para cá. Aqui não tem nada a ver. E tá uma bagunça. Igreja de gay, igreja disso, igreja daquilo. Igreja não sei para quê. Igreja não sei mais para onde, meu irmão. Agora eu quero saber se tem a igreja bíblica. E o que é a igreja bíblica? Uma igreja que obedece à doutrina, vida de oração, santidade. Uma igreja diferenciada. Glória a Deus. E sabe como que você conhece uma igreja bíblica? Pelo testemunho de vida que ela apresenta. Porque tem igreja aí que os vizinhos dizem assim, ó, eu não vou naquela igreja, aquilo ali é uma bagunça. Eu fiquei sabendo que o pastor largou a mulher dele para ficar com a irmã mais nova. Eu não vou naquela igreja. Fala mais de dinheiro que de Jesus. Aquela igreja o pastor só fala de política. Aquela igreja eu fiquei sabendo que o diácono fugiu com a irmã. Eu não vou naquela igreja. As irmãs vão para a igreja de mini saia. Então, a igreja bíblica é conhecida pelo testemunho de vida. As pessoas vão respeitar. A primeira pessoa que eles vão respeitar é a liderança. Porque sempre o pastor vai ser visado. O membro comete um erro, mas as pessoas vão dizer, é da igreja do pastor Joel. É da igreja do pastor Wanderson. A pessoa mais visada da igreja é o pastor. Às vezes o escândalo não é o pastor que comete, é alguém da igreja, mas quem leva a culpa? O pastor. Meu irmão, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho.
Você está sendo observado na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Você está sendo observado. Quando as pessoas sabem que você é crente, eles te observam. É verdade. Outra coisa, todo mundo pode errar, menos o crente. Se ele errar... você não é crente, mano? Você não é crente, irmão? Ainda faz assim, paz do Senhor com deboche. Meu Jesus! Vai falando, meu. É por aí. Nós somos crentes, mas não somos perfeitos. Mas estamos buscando se aperfeiçoar cada dia. Porque crente acomodado, ele não busca a perfeição, ele continua no erro. Agora o crente, mesmo sendo imperfeito, ele busca se aperfeiçoar cada dia, melhorar. Eita glória! Fique em pé. Quem que eu prego mais 5 minutos? Levanta a mão. Fica vocês aí que amanhã eu tenho que viajar. Alguém aqui gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Levante a mão. Quem ainda não é cristão aqui? Levanta a mão. Quem ainda não aceitou Jesus? Por favor. Quem está aqui na igreja, mas ainda não é crente, ainda não aceitou Jesus? Levante a mão. Para me conhecer. Você que é católico, espírita, você que nunca foi crente. Levante a mão. Amém. Gostaria de aceitar Jesus como Salvador, irmão? Vem aqui à frente, por favor. Oh, glória a Deus.